E estamos em contato com o presidente da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari, a SIC-VT, o Ângelo Fontana, para falar da retomada das empresas um ano após a enchente de maio do ano passado. O ano passado com um cenário de incertezas, né, nessa altura do mês, porque a água tinha baixado, muita destruição apareceu, muitos empresários não sabiam, né, por onde recomeçar. E um ano após tudo isso, muita gente recomeçou, trocou de endereço. É claro que tiveram aqueles também que pararam as atividades, né, principalmente empreendimentos menores, mas a gente vai conversar com o Ângelo Fontana para saber um pouco mais sobre esse trabalho de retomada, que é claro que não termina aqui, né, tem muitos empresários ainda com um longo trabalho pela frente. Tudo bem, Fontana? Boa tarde, obrigada por atender a Rádio Independente. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Independente. Estamos na região visitando municípios exatamente para ver uma segunda rodada de obras da reconstrução de infraestrutura dos municípios. Estou atualmente em Taquari e daqui vou à cidade de Itabaí. Muita demanda de obras de ponte, muita demanda de obras de canalização pluvial e contenção de encostas. Então, assim que continua buscando esses contatos para poder apresentar para o programa Reconstrói uma segunda rodada de valores na proporção de 70% doados e administrados pela SIC e as prefeituras entrando com 30%. Nessa rodada, um valor ainda maior do que na questão da construção das pontes, né? 3 já foram entregues aí no final de semana que passou. Nós tivemos aí em Doutor Ricardo, também em Travesseiro, mas agora são 43 milhões de reais e por isso que está sendo feito esse levantamento. Então não é um trabalho tão simples assim para fazer esse diagnóstico, né, presidente? Sem dúvida. A pauta não é bem essa, mas eu já entro no assunto das indústrias. Mas nós fomos tão bem no desempenho da construção das 10 pontes que o Reconstrói RS chamou a SIC, Vale Taquari, e nos disponibilizou esses 43 milhões, mas que fique claro, esses 43 milhões é a verba que eles têm para aplicar dentro do Estado. Me disseram e me aconselharam, procure projetos, e é o que nós estamos fazendo. Nós estamos, num primeiro momento, fizemos a visita e a reunião com as duas associações de prefeitos, né, a VAT e a AMAT, colocando para eles a disponibilidade e a condição de como a gente poderia trabalhar nesses projetos. Inclusive, eu me reuni com a Associação dos Vereadores, nós queremos também, nessa nova etapa, envolver os vereadores como participantes da contrapartida dos recursos que a prefeitura vão dar, que é na ordem de 30%, e passamos a fazer uma visita técnica a todos os municípios da região, os 37 municípios do Vale do Taquari, para ver a fundamentação e a argumentação técnica para nós poder, digamos, avançar e pegar a aprovação desses projetos. Então, o nosso empenho, a nossa conquista de verba e no volume de obras vai estar baseado no trabalho que a gente fizer de apresentação e aprovação de projetos. Quantos municípios já foram visitados, Fontana? E se todos têm algum tipo de projeto, se todos pedem algum tipo de ajuda, ou tem alguns que não estão precisando? Tem municípios que são muito ágeis e muito prestativos, e tem municípios que a gente percebe que as administrações não são meio lentas. Mas a gente não está escolhendo, a gente está indo em todos, até porque a gente reuniu, né, com presença maciça nas duas reuniões que fizemos, uma na região alta e outra na região baixa, com a ANVAT e a AMAT, e deixamos os prefeitos bem à vontade para poder trazer as demandas. Lógico que a gente está na visita técnica agora, adequando e fiscalizando para ver se as obras se adequam ao princípio do Reconstrói. E o que nós temos visto numa ordem assim muito grande. Em primeiro lugar, muita demanda de pontes. Em segundo lugar, instalações contenção de encostas e bastante canalização pluvial.
a canalização seria a segunda demanda maior e em Costas a terceira. Estou surpreso com o volume de obras, mas também a gente tem à disposição um volume de dinheiro muito grande e a gente espera poder dar nossa contribuição mais uma vez, um trabalho de voluntariado associativista para ajudar os municípios a se erguer. Também priorizando cidades do interior, as estradas vicinais, que trazem a demanda principalmente da proteína animal, né, a movimentação de toda a cadeia da proteína animal, e a parte da saúde, a parte da educação, a parte dos moradores do interior. Normalmente, essas regiões, né, do interior dos municípios, elas recebem menos atenção dos governos, e é aí que a SIC e o Reconstrói está entrando para atender a necessidade dos municípios. Deixa eu só pedir para o senhor colocar um pouquinho mais para cima aí o celular para pegar todo o seu rosto, seu Ângelo, para quem está acompanhando aí no YouTube e no Facebook da Independente. Mas deixa eu lhe perguntar, o senhor tem que arranjar tempo, né, para fazer toda essa movimentação, assumindo essa importante função num período tão complicado, né, em meio a todas essas crises ambientais que vivemos aqui. A sua empresa, a Fontana S.A., também foi gravemente afetada. Agora já tem até novidades em Teutônia. Mas talvez pegando o exemplo da sua empresa, da Lajadense Vidros, de tantas outras empresas aqui da nossa região, falar um pouco, um ano depois, como é que estão essas empresas, o que a gente tem de panorama mais geral aí do Vale do Taquari? Bom, a gente vê, eu tenho acompanhado, né, o drama das principais empresas. A gente sabe que umas foram mais afetadas, outras menos. O Vale ele tem uma diversidade de atividades econômicas, né? Mas, assim, as empresas que não foram atingidas diretamente, mas que sofreram com o problema da mobilidade, o problema da infraestrutura, elas estão a todo vapor. As empresas que foram mais impactadas, como foi a Fontana, talvez a Fontana foi a empresa que mais demorou para poder normalizar sua produção e começar a retomar o atendimento aos clientes e ao abastecimento do mercado. E nós estamos, nesse momento, passando talvez pelo pior momento de toda a crise que se passou, porque a demora em voltar a abastecer o mercado, outros players, outros concorrentes assumem o teu espaço de prateleira e você tem que começar um trabalho praticamente do zero, né? Quem trabalha com varejo sabe da dificuldade que tem para se conseguir espaço em prateleira nos supermercados. Mas isso, com muito trabalho e muita fé, a gente vai conseguir vencer e vai conseguir suplantar um recomeço, né? Isso aqui eu considero como um recomeço. Depois de 90 anos, a gente começa a nossa história de novo, com muita vontade, muito afeto, muita dedicação. Um problema sério que as empresas estão enfrentando nesse momento, que não é novidade, nem só para o Vale do Taquari, para o Estado, para o Brasil, que é a falta de mão de obra. E aí vem um problema que nós estamos também enfrentando, é que quem tomou recursos do BNDES na fase da reconstrução tem um compromisso em contrato de manter empregos ou aumentar os empregos. E a gente começou a receber várias empresas do Vale do Taquari, do Vale do Caí e do Estado, notificações por não estar cumprindo esse requisito. O problema que ocorre é que vagas existem. É só nós dar uma circulada por Lajado, Estrela Encantado, qualquer cidade do Rio Grande do Sul, que você vai ver que tem oferta de emprego. O que não tem é empregados, não tem candidatos, não tem funcionários para cumprir essa meta. E esse é um problema que passa a atingir, para quem está na retomada, conseguindo dar a volta por cima, é mais um problema a enfrentar. Mas, graças a Deus, a gente fez uma ação a semana passada. Eu tive condições de conversar pessoalmente com o presidente do BNDES, segunda-feira na Assembleia, o Aloysio Mercadante, e nós estamos articulando junto com a Assembleia Legislativa, através do presidente Pepe Vargas, os sindicatos patronais e dos empregados e as entidades empregadoras,
nós vamos fazer em conjunto um ofício endereçado ao BNDES e ao Tribunal de Contas da União para justificar esse ato involuntário, essa vontade involuntária de nós de não estar conseguindo preencher essas vagas, que eu atribuo a uma parte ao assistencialismo exagerado, que as pessoas não querem trabalhar com carteira assinada, a demora da construção, reconstrução de casas que levam as pessoas e as famílias a migrarem. Então, a migração é um fato forte aqui na região, tanto de quem já estava aqui como das famílias novas. Como é que nós vamos atrair novos trabalhadores se a gente não tem nem oferta de casas para locação? E também o baixo interesse dos jovens em se especializar e assumir cursos. Nós temos cursos, por exemplo, no SESI, gratuitos, de escola integral, de alto nível, e não se consegue cumprir e fechar as cotas disponíveis, mesmo sendo de graça. Então, esses fatores, crescimento demográfico também é outro, todos levam a esse grande problema que o Brasil está enfrentando, e não é diferente aqui conosco, né? E o senhor fala de um assunto que a gente escuta, infelizmente, de todos os empresários, né, Fontana, que é essa falta de mão de obra, e aí você cita alguns fatores, né, que acredita que leve a essa falta de mão de obra por parte das empresas aqui no Vale do Taquari e até fora do Vale, né, em outras regiões do estado. Mas, em geral, qual é a avaliação que o senhor faz das empresas atingidas pela enchente em maio do ano passado? Qual é a situação delas hoje? A maioria já conseguiu se reerguer, já está funcionando de novo em outro endereço ou até no mesmo conseguiu reconstruir seu prédio? A maioria ainda está lutando para que isso aconteça. Qual é a avaliação geral que o senhor faz? Eu acho que nós temos aqui no Vale duas divisões, né? Nós temos setores, por exemplo, o setor da proteína animal, que vinha sofrendo desde da pandemia e das secas, agora está com uma demanda muito grande de compra e exportação através da discussão e da briga que tem os Estados Unidos com a China. Então, favorece esse setor, e esse setor está em crescimento. Setores como indústrias tipo a Docile, tipo a Fruc, estão com o mercado deles aquecido também, em função de estarem abrindo novos mercados. Mas esses não sofreram paralisações. O problema é quem ficou um ano patinando para conseguir botar seu parque industrial a rodar, e perder o espaço, como eu falei, em prateleira ou no mercado. Para retomar é muito difícil, voltar a ter a confiança dos clientes, voltar a ter o espaço, conseguir fazer os produtos rodar. Então, é um misto de sucesso e insucesso. Mas o que maior problema que nós vamos enfrentar, tanto para as empresas que estão com mais dificuldade e as que não estão com dificuldade, é exatamente preencher o quadro de colaboradores, porque sem colaboradores a gente não consegue fazer girar o parque industrial. Então, acho que nós temos que se debruçar nesse sentido, tentar buscar soluções para amenizar esse problema, né? Questão de pontes, importante, 3 já foram inauguradas, acredito que as outras também nos próximos dias, né? O que o senhor tem de planejamento em relação a isso e se tem outras ações também previstas além dessa busca pelos projetos, visitando aí as prefeituras em relação a essa retomada aqui no nosso Vale do Taquari? Bom, assim que está empenhada, a gente tem, graças a Deus, uma equipe de diretores bastante atuantes, né? Bastante atentos e bastante disponíveis para desenvolver o trabalho. Nós temos uma frente de colegas trabalhando no assunto da concessão do Bloco 2, na conquista da nova ponte entre Cruzeiro do Sul e Estrela, na desenvolvimento do projeto do anel viário, ou seja, são várias frentes que a gente, junto com outras entidades, junto com os prefeitos, estamos trabalhando. E eu tenho dito que essas conquistas que dependem de recursos de fora, de autorizações de fora, nós temos que trabalhar com o Vale todo unido, tanto a iniciativa privada como com as entidades, como o poder público e a população, para nós conquistar essas obras importantes que vão deixar a nossa
região mais ágil e mais segura com catástrofes e com a diminuição do congestionamento de estradas e cidades. Também, no aspecto das pontes, nós vamos agora, essas que estão prontas, são 10, né? Nós vamos inaugurar dia 16 de maio a ponte de Putinga, 17 a ponte de Ilópolis, depois nós temos para marcar Pozo Novo e Coqueiro Baixo, Antagorda e Arroio do Meio. E aí a gente termina esse ciclo de inaugurações, né? E, lógico, agora eu estou empenhado mais, eu estou dedicado a essa parte das obras novas, que vai ser gigante, né? Nós vamos ouvir falar muito, porque quando a gente colocar à disposição da imprensa e dos nossos ouvintes e nossa população, o volume de obra e a qualidade da obra, o tamanho das obras, vai surpreender muita gente. Então, muito trabalho e muita dedicação para trazer essas conquistas para a região. Isso eu acho que é a maior contribuição que a gente pode dar, através das nossas entidades que trabalham forte no associativismo voluntário, né? Eu mesmo sou voluntário, estou dedicando meu tempo para conquistar e realizar esses grandes investimentos, essas grandes conquistas para o nosso vale. Tá certo, Fontana, muito obrigada por nos atender, parabéns pelo trabalho aí também, e cada vez mais a gente possa falar de novas obras, né, de novas empresas conseguindo se reestruturar também, e dessa retomada que a gente sabe que ainda vai levar um tempo. Que assim seja, né? É o que a gente está tentando fazer e vamos conseguir, com certeza. Ângelo Fontana, presidente da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari, SIC Vale do Taquari, fazendo um grande trabalho importante, né, nessa retomada aqui e buscando muito além daquilo que seria o básico, né, fazendo investimentos, buscando parcerias. O Instituto Ling também tem a questão dos governos municipais podendo entrar com contrapartidas, esses 43 milhões possíveis aí para mais obras. As pontes foram em torno de 10 milhões, 3 já entregues, ele falou aqui as próximas, então dias 16 e 17, Putinga e Ilópolis, e depois tem outras 5 pontes ainda para serem entregues, ligando aí comunidades dentro dos municípios ou através dessas pontes, muitas vezes até conectando os próprios municípios. Então é um movimento muito importante, parabéns aí a ele por todo o trabalho realizado aqui na nossa região.